Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo para estes episódios, este tipo de vídeos ligados aqui aos jogos sérios. Foram os vídeos que começaram inicialmente com a ligação aos serious games, jogos sérios, mas agora estou a entrar também no próprio design dos jogos. E quando falamos em design de jogos e em jogos sérios também, no geral, há um conceito que quase sempre aparece. E eu já falei dele várias vezes. Por isso, acho que justifica haver aqui um episódio dedicado a ele. E ele é o Círculo Mágico. O Círculo Mágico, ou aquilo que vocês quiserem. E eu fiz estes gestos absurdos mesmo para isso. Porque o Círculo Mágico parece absurdo. E de facto ele não existe. Mas nós estamos constantemente a vê-lo a surgir quando estamos a fazer dinâmicas de jogos. Então o que é isto do Círculo Mágico? Vamos aqui a uma literatura antiga. Eu já falei aqui deste livro, o Homo Ludens, do Huizinga, que é um livro de meados do século XX, um antropólogo que se dedicou a estudar os jogos, de um ponto de vista, lá está, antropológico e sociológico, e a abordagem que ele faz está muito relacionada com os jogos como rituais sociais, em que representam várias coisas, rituais de passagem, rituais de afirmação, de comunicação, de interação com o grupo, etc. e tal. Mas aqui o Huizinga trouxe aqui um conceito novo. Numa das passagens ele diz qualquer coisa como entrar no círculo mágico quando estão a fazer este tipo de jogos. E este é um conceito que foi ficando mais ou menos no imaginário de quem estuda jogos, quem se dedica ao estudo de jogos. O que é que seria este círculo? É quase como um círculo imaginário, não existe na realidade, mas quando nós entramos quase que num transe, num espaço, que não é um espaço virtual, ainda antes do uso dos computadores, virtual porque está apenas na nossa imaginação e pode ser até uma coisa partilhada, o que se liga também se calhar com aquilo que é o espaço imaginário partilhado, que se usa muito nos jogos narrativos. Mas é este tal espaço para nós somos transportados em que aquelas coisas que nós estamos a fazer assim que começa um jogo têm um significado próprio que, vistos de fora e por quem não está a fazer a atividade, provavelmente são desprovidos de significado ou de sentido. No entanto, é quase como uma experiência inexplicável participar neste tipo de atividades que por vezes nos fazem perder a noção do tempo e do espaço. Mas quem pegou neste conceito e o trouxe para o conceito dos estudos dos jogos e do design de jogos é aqui a Katie Salen e o Eric Zimmerman no Rules of Play, um livro que eu recomendo. Todas as pessoas que estudam jogos deviam ler este livro. E aqui foram buscar este conceito do círculo mágico mais para o design de jogos do que propriamente para uma análise aqui sociológica ou antropológica. E esta noção do círculo mágico é muito importante, especialmente com esta abordagem que estes autores fazem e que são provavelmente as abordagens dominantes no design de jogos, que é a noção de um jogo como um sistema composto por várias coisas que interagem entre si e que é iterativo, ou seja, aquilo que nós introduzimos, os inputs que introduzimos no sistema, interagem no próprio sistema e depois dão outputs, dão resultados que depois voltam a entrar. São os tais feedbacks, ou seja, os ciclos de resposta, que é aquilo que nós queremos nos jogos, que eles deem a resposta àquilo que nós fazemos. E por isso é que são interativos e por isso é que são também cativantes. Aliás, não é só por isso, mas é um dos elementos. E esses sistemas, tal como são definidos aqui, e é mais ou menos algo que é mais ou menos aceito, pelo menos por muitos investigadores e estudiosos deste tema, e designers também, é o facto destes sistemas gerarem experiências. E isto tem uma relação muito direta com o círculo mágico, porque o círculo mágico não é mais do que uma experiência para a qual somos transportados, e uma experiência que é provavelmente única no reino dos jogos, porque ficamos mesmo com a sensação que quando estamos a jogar um jogo, quando um jogo inicia, toda uma geração de significados surge. E há coisas que só têm significado mesmo dentro do sistema de jogo. Vamos ver dois exemplos. Vamos partir aqui de um exemplo num jogo de cartas, o Magic the Gathering, mas podia ser qualquer outro jogo, podia ser um jogo narrativo, podia ser um jogo mais de tabuleiro convencional, em que, por exemplo, nós jogamos uma carta e a carta tem um efeito, custa-nos qualquer coisa, está relacionada com a economia de jogo, gastamos qualquer coisa e tem um efeito. O efeito é criar, por exemplo, dano no outro jogador. E podia dizer, por exemplo, a clássica bola de fogo. Gastamos mana, damos um dano.
E basicamente o que nós tivemos a fazer é usar uma carta, gastar umas peças, podem ser uns cubos ou outra coisa qualquer que representa o recurso, e depois reduzir numa barra de progressão ou de acumulação os pontos de vida ou energia ou o que seja do outro jogador. Ou seja, isto acabou por ser o movimento de uma carta, de um cubo e de uma peça que andou em movimento. No entanto, no círculo mágico é que é a tal bola de fogo, em que foi um ataque de um jogador ao outro, provavelmente um combate entre feiticeiros ou num combate de outra coisa qualquer, em que houve uma bola de fogo que se dirigiu para outro jogador, em que lhe acertou, em que lhe tirou dano, que deixou tentar recuperar daquele ataque e até com a sensação de poder se tentar vingar da próxima vez. Tudo isto acontece no círculo mágico. Na realidade não acontece nada disto. Isto não existe. Só existe na imaginação dos jogadores, naquilo que eles, nos significados que eles construíram, ou seja, nos componentes, nos mecanismos dos jogos, que acabam por ser então as tais metáforas para simbolizar aquilo que está a acontecer nesse tal espaço virtual, no tal círculo mágico. E é mais ou menos isto que acontece. E outro exemplo ainda mais surpreendente, de tão banal que é por exemplo no jogo de futebol. É como quando vocês estão a ver um jogo de futebol num estádio e as duas equipas estão a jogar e a um determinado momento uma das equipas consegue fazer com que a bola atravesse a linha de baliza da outra equipa. Marca um golo, grandes festejos, tem alto significado, impacto, muda às vezes a vida das pessoas, as pessoas podem celebrar, isso pode significar muito dinheiro. No entanto, se vocês forem ao mesmo campo de futebol, vocês, e eu já experimentei fazer isto, pegarem na mesma bola, nas dos campeonatos, e serem vocês a dar um remate e fazer a bola passar pela mesma linha, na mesma baliza, e aquilo não tem significado nenhum. Porquê? Porque o jogo não estava a decorrer. Não havia o tal círculo mágico. Para vocês, na vossa cabeça, eventualmente pode ter algum significado, mas não é a mesma coisa que num jogo corrente, em que até as pessoas que estão a assistir entram no círculo mágico, tal assistência, não é? E se calhar por isso é que é à volta do campo. Não, isto já é especulação, porque é à volta do campo por questões de se poder ver melhor, não é? Mas também para criar o efeito de conjunto e de grupo. Lá está, a tal integração com o círculo mágico. Talvez seja isso. E por isso é que tem tanto significado e é tão apaixonante. E porque nós conseguimos transpor algumas dos nossos gostos, das nossas intenções, dos nossos desejos, até para esse tal espaço em que está o jogo a decorrer, aumentando o círculo mágico. No entanto, o círculo mágico é bastante frágil. Muito rapidamente ele se pode quebrar e as coisas perderem significado. Pode acontecer por muitos motivos, ou as pessoas não estarem a gostar do jogo e desconectam, estarem a fazer o tal frete, o jogo para elas não ter significado, ou seja, aquilo como ele está construído, não ajudar a criar o tal significado que as leva a querer envolver-se, porque também um dos efeitos do círculo mágico é a noção de perda de espaço e de tempo. Normalmente é muito mais rápido, perdemos a noção de que estamos a jogar ou que estamos naquela atividade. Isto também é um efeito que depois, obviamente, é muito usado para outras áreas que pretendem criar estes mesmos efeitos nas pessoas, quase como manipulações. Há também essa abordagem. No entanto, o círculo mágico é frágil. É frágil porque está relacionado também com o modo como é construído, mas principalmente com as pessoas. E nessa relação com as pessoas, vou aqui buscar outro autor que eu já falei aqui também, que é o título A Cigarra Filosófica, do Bernard Sweets, em que ele introduz aqui o conceito de lusório. O lusório está em inglês, em português vamos ficar pelo lusório também, que é aquela atitude que as pessoas têm para que o jogo possa ter significado. Há algumas pessoas que, independentemente do que seja, não entram no círculo mágico, porque dizem que é só um jogo, que não faz sentido, aquilo não lhes transmite nada, não lhes desperta qualquer emoção. Lá está, a experiência em si do jogo não é cativante para elas e não tem essa tal atitude ilusória. Porque para isto fazer significado, e depois podemos ir também aqui a este livro, e se nós começarmos a ver muitos jogos, especialmente os desportos, porque é o caso mais fácil, nós, num desporto, aceitamos fazer coisas de modo menos eficiente para atingir os objetivos. Isto é também estranho. Lá está. Temos que aceitar entrar no círculo mágico e temos de aceitar cooperar, mesmo que seja na competição. Ou seja, há um certo contrato. O que significa, por exemplo, no golfe, que era muito mais fácil vocês pegarem na bola, andarem e colocarem no buraco. Mas não. Vocês vão aceitar andar com um taco, a dar tacadas, a tentar acertar, que é muito mais difícil do que chegarem lá e meterem a bola diretamente. Portanto, é um modo menos eficiente para que o jogo faça sentido. É esse desafio. E isso é um contrato social, mas também exige um contrato social, porque há várias pessoas a jogar. E para o reconhecimento daquela atividade. Tem que haver um contrato social de que aquilo faz sentido e é importante, tal como acontece no futebol.
que foi só uma bola a atravessar uma linha, mas para muitas pessoas, como é importante, aquilo tem significado e tem importância. No entanto, esta tal atitude ilusória exige isso, a atitude de dar valor àquilo que se está a fazer. E nem todas as pessoas têm isto, por isso nem todas as pessoas conseguem entrar no círculo mágico de um jogo. Tem também uma relação com os perfis, o que significa que provavelmente as pessoas poderão entrar num certo tipo de jogo porque estão mais predispostas, tendo em conta aquilo que são os seus perfis pessoais, individuais, psicológicos e o que valorizam e o que gostam e as experiências passadas, de entrar num certo jogo, ou seja, de entrar no círculo mágico e manter o círculo mágico do que noutro tipo de jogos. Portanto, tem também esta relação com a atitude ilusória e com os perfis pessoais. Por isso é que provavelmente algumas pessoas nunca vão entrar em certos jogos e por mais que queiramos demonstrar como é uma experiência fantástica, não é assim para todas as pessoas. Embora eu acredite que todas as pessoas gostam de jogar, porque os sistemas e os mecanismos de jogos estão em todo lado e são representações da nossa vida, é uma questão de encontrar aquelas que realmente tocam no coração das pessoas, em cada uma delas. E pronto, foi aqui uma abordagem ao círculo mágico, espero que tenha ficado mais claro, embora não seja nada fácil de definir o círculo mágico, é uma coisa que nós sentimos quando estamos a jogar. E sentimos as outras pessoas, mesmo que nós não consigamos entrar no círculo mágico, mesmo que nos seja muito estranho, todas as pessoas admitem que, por exemplo, quando alguém está a jogar um certo jogo, por exemplo, uma partida de xadrez, em que, de facto, aquelas pessoas estão concentradas e compenetradas naquele espaço. De repente, cada um deles passou a ser a cor da sua peça, passou a ser um combate entre duas pessoas que podem ser amigos, grandes amigos, mas estão a combater naquele momento e estão num acordo num espaço em que o próprio tempo é deformado. Estão a ver, o tempo passa a ser uma coisa por turnos, joga um, joga o outro, que é diferente da nossa realidade, tempo real, não é? Está a acontecer continuamente. Tudo isto é modificado, ganha um novo significado e as pessoas momentaneamente estão noutro ambiente. E é isto, o círculo mágico, e por isso é que é tão fascinante e por isso é que tantas atividades tentam replicar estes efeitos do círculo mágico noutras atividades, porque perceberam que é quase uma magia. Por isso, espero que tenham gostado. Continuaremos a conversa seguramente aqui, se quiserem, nos debates, e eu voltarei a falar neste e noutros temas aqui nestas abordagens aos jogos mais sérios. Portanto, fechamos o ciclo do círculo mágico. Deus!